Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante por um dos campos mais intrigantes do pensamento: a filosofia da mente. O que é a mente? Como ela se relaciona com o nosso corpo? O que é a consciência? Essas são perguntas que nos acompanham desde a antiguidade e hoje continuam mais atuais do que nunca. Nossa jornada começa na Grécia Antiga. Platão já falava de uma alma imortal, distinta do corpo, uma ideia que deu origem ao dualismo. Aristóteles, por outro lado, via a alma, ou psique, como a forma do corpo, o princípio que o organiza e lhe dá vida. Ele dividiu as faculdades da alma em vegetativa, sensitiva e intelectiva, sugerindo que o intelecto tinha uma natureza um tanto imaterial. Essas ideias antigas, mesmo que não fossem filosofia da mente como a conhecemos, plantaram as sementes para séculos de debate. Avançando para a Idade Moderna, encontramos uma figura central, René Descartes. Ele radicalizou o dualismo, separando o mundo em duas substâncias completamente diferentes: a res cogitans, a coisa pensante, ou seja, a mente, e a res extensa, a coisa extensa, o corpo e todo o mundo material. Para Descartes, a essência da mente é pensar, e a do corpo é ocupar espaço. Mas essa separação radical criou um problema gigantesco: como a mente, que não tem matéria, pode interagir com o corpo, que é puramente físico. Como uma decisão sua move o seu braço. Esse é o famoso problema da interação mente-corpo. Outros filósofos tentaram resolver isso de formas criativas, como Spinoza, que disse que mente e corpo são apenas dois lados da mesma moeda, dois atributos de uma única substância. Enquanto isso, pensadores como Thomas Hobbes, John Locke e David Hume empurravam a discussão para uma direção mais naturalista e empirista. Eles queriam entender a mente a partir da experiência. Para eles, nossos pensamentos, ideias e memórias são construídos a partir das percepções que temos do mundo. Essa linha de pensamento influenciou muito a psicologia científica e preparou o terreno para uma abordagem que dominaria o início do século XX: o behaviorismo. O behaviorismo, o comportamentalismo, foi uma reação radical contra a ideia de estudar a mente por dentro. Para behavioristas, como Gilbert Ryle, falar de estados mentais como crenças e desejos era cair na armadilha do fantasma, na máquina, um mito filosófico. A proposta deles era simples: vamos focar no que podemos observar o comportamento. Um termo mental, como dor, não seria um sentimento interno, mas sim um conjunto de comportamentos, como gemer, franzir a testa, ou dizer ai. O behaviorismo limpou o terreno de especulações, mas acabou jogando fora o bebê com a água do banho. Afinal, como explicar a riqueza da nossa vida interior, a nossa consciência, apenas olhando para o comportamento? A insatisfação com o behaviorismo levou à chamada revolução cognitiva. A mente voltou ao centro do palco, mas de uma forma nova. Inspirados pelos primeiros computadores, filósofos e cientistas começaram a pensar na mente como um processador de informações. Essa é a ideia central do funcionalismo. Para um funcionalista, o que define um estado mental, como uma crença, não é do que ele é feito, mas sim o seu papel, a sua função no sistema. É como um software. O mesmo programa pode rodar em diferentes tipos de hardware. Da mesma forma, um estado mental poderia, em tese, ser realizado em um cérebro humano, em um cérebro de silicone de um robô, ou até em um cérebro alienígena. Essa ideia abriu um diálogo incrível com a inteligência artificial. Mas será que manipular símbolos é o mesmo que entender? O famoso experimento do quarto chinês, do John Searle, colocou exatamente essa questão em xeque. Mesmo com o avanço da ciência cognitiva, um mistério persistiu. Talvez o maior de todos: a consciência. Podemos explicar como o cérebro processa informações, mas como explicar a experiência subjetiva? O como é sentir o cheiro de café, ver a cor vermelha ou ouvir sua música preferida? O filósofo David Chalmers chamou isso de o problema difícil da consciência. As explicações funcionais parecem ótimas para os problemas fáceis,
como a capacidade de discriminar estímulos ou relatar informações. Mas a qualidade da experiência, os chamados qualia, parece escapar a uma explicação puramente física ou computacional. Argumentos como o da Mary, a neurocientista, ou o dos zumbis filosóficos, reforçam essa dificuldade. Mary sabe tudo sobre a física e a biologia da cor, mas nunca viu cores. Quando ela finalmente vê o vermelho pela primeira vez, ela aprende algo novo. Se sim, parece que o conhecimento físico não é a história completa. Hoje, várias teorias tentam decifrar o ciência. A teoria da informação integrada, por exemplo, sugere que a consciência corresponde a um alto grau de integração de informação em um sistema. Outras, como a teoria do espaço global de trabalho, a comparam a um palco iluminado, onde informações se tornam disponíveis para todo o sistema cognitivo. Essas teorias são poderosas e geram previsões testáveis, mas o debate sobre se elas realmente explicam a experiência subjetiva continua acalorado. Outro pilar da filosofia da mente é a intencionalidade, a propriedade que nossos pensamentos têm de serem sobre alguma coisa. Quando você pensa na Torre Eiffel, seu pensamento é direcionado para aquele objeto no mundo. Como isso acontece? Como representações mentais ganham significado. E não podemos esquecer da fenomenologia, uma corrente que nos convida a olhar para a experiência a partir de uma perspectiva de primeira pessoa. Filósofos como Husserl e Merleau-Ponty enfatizaram que não somos mentes flutuando em um vácuo, mas sim seres corporificados, vivendo no mundo. Nosso corpo não é só um veículo para a mente, ele é a nossa forma de acessar e dar sentido ao mundo. E para deixar tudo ainda mais complexo, chegamos à tese da mente estendida. Andy Clark e David Chambers perguntaram: onde a mente termina e o resto do mundo começa? Se você usa um caderno ou seu smartphone para anotar informações e consulta esses dispositivos de forma automática e confiável, será que eles não se tornam parte do seu processo cognitivo? Essa ideia desafia a noção de que a mente está confinada dentro do crânio e abre questões éticas e legais fascinantes sobre identidade, privacidade e autonomia na era digital. Se minha memória está num servidor, quem é o dono dela? Como podemos ver a filosofia da mente? É um campo vibrante, herdeiro de questões milenares e protagonista de dilemas do século XXI. Ela nos mostra que para entender a mente precisamos de uma abordagem interdisciplinar, que combine a análise conceitual da filosofia com as descobertas da neurociência, da psicologia e da ciência da computação. Ao investigar a natureza da mente, não estamos apenas satisfazendo uma curiosidade intelectual, estamos investigando a própria natureza da nossa humanidade, seus limites e suas incríveis possibilidades, num mundo onde a tecnologia está cada vez mais entrelaçada com o nosso pensamento. Obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou dessa imersão na filosofia da mente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários qual tópico mais te intrigou ou qual você gostaria de ver em mais detalhes. 8. Approxima.